Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu quero continuar a falar com você sobre aquele tema que a gente estava falando hoje de manhã, sobre qual é a melhor escola ou creche, né, para colocar os nossos filhos. Bom, vocês sabem que eu sou psicóloga e sou coach infantil. Então, em consultório, eu atendo crianças de 2 a 14 anos. Mas eu atendo também escolas, tá? Mais uma força, mais uma mão para se somar a psicopedagoga, a pedagoga, a coordenadora pedagógica, a psicóloga também da escola, porque muitas têm, né? É a psicologia escolar. Enfim, a todo esse corpo docente, tá? Porque assim como os pais, as escolas também estão com muitas dificuldades de lidar com essa geração, que é mais inteligente do que a gente. Vamos assumir isso, né? Eles já nasceram com um tablet na mão, a quantidade de informações que eles têm é uma loucura, a gente nem chega perto disso, tá? Tanto é que tem um estudo que fala que em 2030, 80% das profissões a gente nem conhece que vão existir em 2030. Então, olha o que vem pela frente aí, a gente não sabe, tá bom? Então, fato, eles são mais inteligentes que a gente. E como que a gente tem que lidar com isso? Realmente é difícil. Então, eu vou dividir com vocês o que já aconteceu e acontece, infelizmente, muito comigo, com clientes e com as escolas, quando eu cheguei, e aí o que aconteceu depois. Tudo bem. Bom, eu já vi escola, por exemplo, de criança bem pequenininha, creche, falar assim, engole o chorinho. Ou então fica ali no cantinho e quando você conseguir se controlar, você vai brincar com seus amigos. Olha ali seus amigos e tal, o que eles estão fazendo? Estão no pátio, estão fazendo isso, aquilo, em alguma atividade legal. Gente, se a criança está chorando, tem algum motivo. Seja qual for, tá? Existe um motivo. E aí a escola, e muitos pais fazem isso também, ao invés de ajudar essa criança a superar essa emoção, essa situação, esse problema que está fazendo ela chorar, colocam mais emoções negativas ainda, de competição, de perda, de vergonha, ou às vezes fala até na frente dos amiguinhos, como você tá feio chorando, vê se tem alguém gostando, ninguém tá gostando. E aí, mais um sentimento negativo, tá? E a criança não sabe sair dali sozinha. E eu tenho certeza que as escolas e os pais fazem isso, tenho certeza que estão fazendo o melhor. Eles não sabem como fazer diferente, tá bem? Isso é o que todos os pais e todas as escolas que eu atendo falam. A gente não sabia fazer diferente. Então a gente está fazendo exatamente como os nossos pais educaram a gente, como os nossos pais, os nossos avós fizeram com a gente. Mas o negócio aqui não está dando certo, tá? Outra situação, por exemplo, eu já vi escolas, gente, eu estou falando de escolas renomadas, particulares, carésimas, tá bom? Muito conhecidas. Eu já vi escola, por exemplo, essa é muito, muito, muito conhecida mesmo, premiando as crianças que, em determinado momento, que a professora, num desespero, né, manda todos abaixarem a cabeça e ficarem em silêncio. Aí sabe o que a professora faz? Dá bala para premiar. Gente, quem está premiando subjugação? É isso que a gente está pagando para os nossos filhos aprenderem a serem subjugados, a serem dependentes do desejo do adulto, é, a não escolherem, a não se respeitarem, a não respeitar o momento, as dúvidas, as questões? É isso que a gente quer? Bullying é muito comum, infelizmente, né? Na nossa geração, quando eu era adolescente, já tem um tempo, era zoação, era trollagem e tal, ou porque você é magra, ou porque você é gorda, ou porque você é baixa, é alta, é branca, é preta, usa óculos, não usa, tem o dente pra frente, é só achar o motivo. Mas todo mundo já sofreu, sofre ou tá sofrendo. Ou, de repente, até os três, né? Todo mundo já sofreu bullying. E aí a grande questão é como lidar com esse bullying. O quanto a pessoa tem que estar forte, empoderada, dona de si, e saber parar esse bullying, tá? Já que a única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. Então, se o outro está praticando bullying com a gente tem que saber dar um limite para isso. Ok, eu já vi então situações de bullying são, infelizmente, muito, muito, muito comuns, tá? E você é pai, você é mãe, você é escola, tenho certeza que passa por isso também. Criança sofrendo bullying na escola, dentro da sala de aula, pede ajuda pro professor, o professor manda, você aí, cala a boca. Gente, o menino que estava sofrendo bullying foi silenciado pela professora. E os outros que estavam praticando bullying com ele zoaram mais ainda, porque ele ainda tomou uma chamada da professora. Como essa criança vai se defender? Como essa criança, desculpa, vai aprender alguma coisa? Ela não está se sentindo confortável. Como que ela vai estar tranquila, confortável num ambiente feliz, agradável para aprender, tá? E aí, por exemplo, esse menino falou que ia se matar, que a vida era ruim, que ele não queria mais ir para a escola, que ele está com notas horríveis, mas ele sempre foi um bom aluno, tá? Ele é muito inteligente, muita facilidade de aprender as coisas, mas o ambiente está minando ele, está acabando com ele. E aí, percebe que ninguém tem culpa com isso? O negócio é o resultado? Os professores também estão até aqui
de compromissos, conteúdo programático, projetos, milhões de coisas, desesperados, com salas de aula que ninguém presta atenção, está todo mundo no celular, uma gritaria, enfim, estão também desesperados. Ninguém sabe mais o que fazer para controlar essas crianças e principalmente passar o conteúdo programático. Mas percebe? Vê se isso faz sentido para vocês. Percebe que o conteúdo programático, a informação, é importante, mas não é o essencial. Porque, na verdade, a grande maioria das escolas quer abrir a cabeça da criança, enfiar um monte de conteúdo ali dentro e acabou. Não estão preocupadas com a parte emocional, relacional, entende? Não estão criando indivíduos desejantes, capacitados para resolverem os próprios problemas, criarem as soluções. E sim, simplesmente aplicando a informação, entra aí e faz prova e tal, e preparando para o vestibular, preparando para uma faculdade, e só, gente. Aí sabe o que acontece? São aquelas crianças, ou adultos até, super inteligentes, mas zero capacidade de se relacionar. Aí não conseguem se relacionar bem com a família, nem com os funcionários, nem com as outras gerências, nem com as outras diretorias, e a gente fala, nossa, aquele cara é um crânio, é um super gênio, mas não vai pra frente, não tem sucesso na vida, claro. E a relação? E ser um indivíduo, tá onde? Ele só tem informação, tá? Um outro caso até bem mais sério, de bullying também, essa criança, 6 anos, é uma criança, gente, de fato, tá? Pequena. Sofrendo bullying já há anos na mesma escola, e uma escola muito, muito, muito conhecida, muito demais da conta, carésima, sofrendo bullying há anos, pedindo ajuda para os professores, para a coordenadora, para a diretora, para todo mundo. Sabe o que ele resolveu fazer? Levou uma faca para a escola. Claro, olha só, ninguém mata ninguém com uma faca de pão, tá? Não dá para fazer nada com aquilo, graças a Deus. Mas percebe o nível de desespero dessa criança? Porque os pais obrigando ele a ir para a escola, ele não tendo ajuda de ninguém, continuava sofrendo bullying, ele pegou aquela faca de pão e ameaçou as crianças. O que aconteceu? A professora viu, brigou com ele, brigou com a sala toda, ainda chamou a mãe, brigou, enfim. Olha, percebeu o inferno que foi criado na vida dessa criança. E vamos colocar, alguma coisa muito séria poderia ter acontecido se ele não tivesse escolhido uma faca de pão, não é verdade? E infelizmente eu já vi isso acontecer. É isso, gente, que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos alunos. Nenhum professor sonhou ser o professor que infelizmente está conseguindo ser. Percebeu? Está conseguindo ser, não tem culpa, existe a circunstância, tá bom? E aí nas escolas que eu entro, como coaching escolar, com o coaching escolar, né, os professores começam a aprender muitas técnicas de coach para lidar com os alunos. E aí uma das principais é o papo cabeça, onde, por exemplo, que foi o que aconteceu nessa escola, que o menino levou a faca, eu fui lá. Esse é um dos muitos casos que eu tenho, infelizmente são muitos, tá? Mas que bom que chegaram na minha mão porque eles estão tendo uma solução mais saudável, mais feliz. Bom, eu cheguei lá e falei, bom, com a professora, vamos fazer um papo cabeça, ou seja, vamos jogar para essas crianças conversarem sobre o assunto e elas próprias decidirem o que é melhor para elas, né? Até que ponto pode, eu preciso respeitar o outro, eu exijo respeito, eu não aceito o apelido, seja qual for, gordinha, fofinha, pretinha, baixinha, não. Eu tenho nome e é interessantíssimo eu ser chamado pelo meu nome. Meu nome é Mariana, eu quero ser chamada por Mariana. Ou um apelido carinhoso, Mari, tudo bem. Agora, outros apelidos pejorativos, não. E aí as próprias crianças resolveram. Sabe como eles resolveram? Eles fizeram um código. Parou. Parou, parou. E aí todos resolvem. E aí o que não aceita ou não pratica parar realmente o bullying. Quando fala parou, o próprio grupo faz com que ele pare. A professora faz com que ele pare também. E aí todos estão empoderados. Percebeu? Aí todo mundo está feliz, contente, aprendendo bem, notas altas, professores com muitos projetos sendo feitos. E aí os pais felizes, elogiando a escola, elogiando a performance de todo o corpo docente e querendo ficar lá para sempre. É isso. Vê se isso fez sentido para você. Marca a sua escola, tá? Porque nós merecemos